Nós estamos falando sobre esperança diante de tudo isso que tem acontecido no nosso estado. E eu digo a todos aqui, se você acha que já passou, eu te convido a passar em São Leopoldo, passar em Canoas, passar em Porto Alegre. Ontem eu estive em Porto Alegre. A situação segue muito difícil. Então vai longe, gente. Não é porque o sol brilhou, que a chuva parou, o trabalho ainda é grande. Amém? E nós vamos aqui como igreja, tenho falado sobre isso, tentar nos unir para de alguma maneira continuar cooperando, continuar contribuindo, continuar ajudando. Então continuamos com centenas de pedidos, e chega pedido toda hora, e não temos, gente, não temos, mas continuamos buscando, tá? Então se você tem alguma coisa para doar, principalmente os utensílios principais, doe, tá? Principalmente essa parte de colchão de casal, então veio muito solteiro, mas casal, enfim, os eletros principais, geladeira, fogão, mesa, cozinha, e assim, os principais, né, gente, porque é um recomeço para muita gente, é um recomeço gigantesco, tá? Então, a gente criou, o pessoal do louvor saiu ali, mas o pessoal, o Anderson e o Rafa criaram um programinha, eles colocaram no grupo já que quem tem uma necessidade pode colocar ali a necessidade, e quem tem a doação pode colocar a doação. Um não vê o outro, tá? Senão começa a dizer, eu quero para mim, né? Não, mas tem ali e a gente vai fazer essa gestão de, olha, aqui tem e ali precisa, tá bom? Então a gente vai tentando aí ajudar as pessoas a recomeçarem, porque muitas gente, pessoas vão precisar de ajuda. Eu falei aqui, se tem um princípio do cristianismo, existem princípios do cristianismo. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a generosidade. Sem dúvida. Então a gente estender a mão, a gente ajudar. Então é um tempo que tem nos levado a isso. Infelizmente a gente não foi tocado por isso, né? A gente foi arrastado. Mas nós precisamos criar isso como um estilo de vida. Como eu disse, acho que domingo passado, isso tudo não pode nos levar de volta a mesma coisa de antes. Porque, deixa eu perguntar aqui, quem aqui já doou alguma coisa qualquer, pode ser 1 litro de leite. Quem já doou aqui, levanta a mão nessa... Pronto, vocês estão entendendo? Agora sim, se isso tudo não tivesse acontecido, nós teríamos doado alguma coisa? O que vocês acham? Sim ou não? Não. E existiam pessoas que precisavam? Claro, não com essa demanda, mas existiam pessoas que precisavam. Tem um texto, eu li na reunião nossa ministerial de oração sexta, acha aí, faz favor daquele, que quando Paulo é enviado, ele só recebe, está lá em Gálatas, lembra? Ele só recebe uma instrução, ele, olha, pode cumprir a tua missão, o propósito de Deus para a tua vida, mas não esquece os pobres. E Paulo diz que em todo o ministério dele, ele se esforçou por fazer isso. Quem seriam os pobres? As pessoas que estavam em necessidade. Então a recomendação, ele foi recomendado somente, preste atenção, a única recomendação que Paulo recebeu dos apóstolos te lembra dos pobres. E Paulo diz, o que eu também me esforcei por fazer isso, por sempre me lembrar de quem precisa. Então esse é um princípio, gente, que rege o cristianismo. A generosidade, o dar, o compartilhar. A ceia é sobre compartilhar. Hoje é ceia. Jesus tomou o pão, partiu, ele compartilhou o pão. Então a ceia é sobre dividir. Só que, infelizmente, a gente vai vivendo para si. Vai vivendo para si. E Deus estava nos falando pela palavra, porque lá em Tiago
fala que a religião pura e verdadeira é fazer o... Vamos lá para Tiago, é Tiago... Se tu achar primeiro, Dani, coloca aí. A religião pura e verdadeira, que está em Tiago 1,27. Olha o que diz aí. Eu acho que religião é uma igreja. Não. A palavra religião significa religar. O que é a religião verdadeira? 27, Dani, por favor. A religião pura e sem mancha. Mácula é uma mancha. Para com Deus nosso Pai, para com o nosso Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos, visitar, tirar tempo, e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar desse mundo. Isso é a verdadeira religião. A verdadeira religião é amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo, é não esquecer das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é a verdadeira religião. Quem eram os órfãos e as viúvas? Eram as pessoas que não tinham condição de se manter. Os pais morreram, os maridos morreram. Naquele tempo, uma mulher que não tivesse marido, ela não tinha sustento. E aí, para ver como Deus sempre cuidou das pessoas necessitadas. E a palavra que a gente estava meditando era a gente ter os nossos olhos abertos, ouvidos abertos. Vocês vão guardar isso para o resto da vida. Olhos abertos, ouvidos abertos, agenda aberta e bolso aberto para aqueles que estão em necessidade ao nosso redor. Isso é a verdadeira religião. E se guardar incontaminado desse mundo. E aí, dentro desse contexto, a gente entrou nessa palavra de esperança. Porque, gente, é um tempo que as pessoas precisam de fé, de esperança e de amor. O nosso estado precisa de fé, precisa de esperança e precisa de muito amor. Fé, esperança e amor, porque senão, gente, a gente tem que fazer um exercício, mesmo a gente que não foi atingido, quando vai passando e vai vendo as situações, a gente tem que fazer um exercício para nós, por exemplo, eu que não diretamente, zero, não fui nada atingido indiretamente, sim, mas diretamente não, nem eu nem minha família. A gente olha para aquilo e pensa, poxa, as pessoas já não tinham nada, ou tinham muito pouco, e agora elas não têm nada. Essas pessoas precisam de fé, porque hoje, a gente olha na frente das casas, montanhas de lixo, que eram a história, a vida das pessoas, sim ou não? Sabe, aquela vida, por que não pôs esse móvel fora? Não, porque esse móvel foi da minha avó, não é assim, né? E agora não tem mais aquele móvel, foi história, fotos, tantas coisas, gente, não foi só o bem material, tem um valor emocional, tem um valor familiar, e foi tudo, está tudo em montes. Só que a fé, a Bíblia diz que a fé move montanhas. A fé move montanhas. Fazendo uma alegoria com o que a gente está vendo na frente das casas. Por fé essas pessoas podem se levantar. E sem dúvida nenhuma eu posso afirmar para vocês aqui, e acredito que vocês vão concordar comigo, com fé é mais leve, não é mais fácil. Mas é um pouco mais leve recomeçar, sim ou não? E aí a gente entrou no livro de Neemias, porque se tem um livro poderosíssimo em ensino para restauração, e você pode levar isso para a sua vida, é o livro de Neemias. Eu comentei aqui algumas questões desse livro de Neemias. Jerusalém estava 142 anos debaixo de escombro. Nós estamos vendo 30 dias. Jerusalém estava 142 anos. Não havia recursos financeiros. As pessoas estavam totalmente desanimados. Havia um embargo político para que Jerusalém não fosse, observe bem, havia uma questão política para que Jerusalém não fosse reconstruída. Os inimigos de Jerusalém não queriam o bem de Jerusalém. As pessoas estavam em grande miséria, a narrativa bíblica, tá? Estou só resumindo. As pessoas estavam em grande miséria,
e desprezo. O que é desprezo? Ninguém se importa. Uma pessoa desprezada é uma pessoa que ninguém se... Vamos falar a verdade, o Rio Grande do Sul está desprezado? Sim ou não? Não. Olha só, opa, já estamos um pouco melhor que Jerusalém. Não tem desprezo. O Rio Grande do Sul está na miséria, sim, vai ter um reflexo econômico, mas não somos miseráveis como estava Jerusalém. Então, mais um ponto positivo, tá? Outra coisa, 142 anos para 30 dias. A diferença é gigantesca de novo, tá? E para algumas pessoas vai faltar recursos financeiros, mas vão receber incentivos, ajudas, enfim. E claro que vai haver os embargos políticos, porque sempre que a política entra, a política ela... E na verdade a gente entende, porque tem que passar por muita questão burocrática. Mas com certeza vai haver questões burocráticas, politicamente falando. Mas não como era, aqui ninguém queria restauração. O que acontece na política brasileira? Todo mundo quer ganhar pessoas que vão se envolver... A gente sabe que no Brasil, infelizmente, funciona assim. Então, esse era o cenário. Estão comigo, gente? Sim? Então, vamos lá. Esse era o cenário. Um cenário realmente catastrófico de Jerusalém por 142 anos. Vocês conseguem imaginar que é como se os nossos filhos nascessem num estado assim e ficassem velhos nesse estado? Conseguem perceber isso, gente? Sim? Pelos anos? É muito tempo, gente. Então, é como a gente morrer aí nos 70, 80... E aí os nossos filhos virem, e ele lá nos 60 anos deles, ainda o estado, aqui no caso era uma cidade, mas ainda o estado está caótico. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Em nome de Jesus, né? A gente vai levantar. E aí a gente aprende várias coisas. Então, Neemias é um dos maiores livros de restauração na Bíblia, por causa desse cenário. E aí a gente aprendeu, eu já falei duas coisas com vocês aqui. Eu falei que a primeira coisa que gerou a restauração de Jerusalém foi a compaixão. A compaixão de Neemias. Sempre que você agir com paixão, é diferente. Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, você vai cooperar, você vai contribuir, você vai buscar a solução. Mas eu já falei nisso aí há 2 cultos atrás. Então, Neemias, ele se moveu com essa compaixão. Por isso que eu estou dizendo para você que acha que a vida está normal. Você precisa ir, porque se você não ir, você não vai sentir. Você precisa ir. Você precisa ouvir. Porque aí você vai se compadecer e você vai dizer, eu posso fazer um pouco mais. Neemias se moveu porque ele tinha isso no coração. E é doido, porque Neemias ele estava a 1.500 quilômetros de distância. Onde ele estava, e ele não nasceu em Jerusalém, mas ele amava Jerusalém. Então ele se movia por Jerusalém. Semana passada a gente falou sobre a intercessão de Neemias. E um dos pontos que a gente tem que ter claro para nós é que diante de um momento de restauração, a gente precisa buscar os recursos do céu e da terra, mas primeiro os recursos do céu. Acho que é o versículo 4, eu estou só recapitulando, 1:4 eu acho, Dani, que diz ali que quando ele recebe a notícia, ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua, e ele faz o quê? Ora. Primeiro, você vai ver que Neemias, ele passa buscando os recursos do céu. E hoje que a gente vai ver ele começar a entrar na busca pelos recursos da terra. E é incrível, hoje a gente vai falar sobre a sabedoria de Neemias. Falamos sobre a compaixão, a intercessão e hoje sobre a sabedoria de Neemias. É incrível a sabedoria desse cara. É incrível a sabedoria de Neemias. Então leva a esse ponto. Tem
Tem uma área, gente, se você não está precisando de restauração, uma hora você vai precisar de restauração. E o que a gente aprende com Neemias é que a gente tem que entender que nós precisamos buscar os recursos da terra, sim, mas também buscar os recursos do céu. Mas primeiro busque os recursos em Deus. Pode seguir essa ordem aqui, porque ela não é minha, ela é bíblica. Ela não é um método humano. É um método espiritual. Não é intelectual, é espiritual. E deu certo com Neemias. Então ele sentiu a compaixão. Senta, chora, lamenta, jejua e ora. Um outro ponto que eu peguei aqui desse, e eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo. Lembra, era novela de segunda de tarde, era isso, né, mãe? Vale a pena ver de novo, né? Nós olhava, e sessão da tarde. Era o filme que era sessão da tarde, né? Geração 40 anos, cadê? Levanta a mão. Tá, era filme, né? Sessão da tarde, né? Era os filmes, aqueles repetido, né? A gente torcia para dar um filme bom. Porque TV antigamente, lá em casa, só funcionava sempre o 10 e o 12. E se arrumasse o 5, estragava o 12. Alguém lembra disso? Não, era incrível, né? E o mais incrível era ajustar a antena quando dava vento. Porque era um em cima, um na janela e um aqui no botão da TV, ó. Lembra disso? Um pouquinho mais, pouquinho mais. Aí até que a informação chegava, o outro já estava virando. Volta, 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 volta. E era aquela coisa assim, não era fácil, né? Hoje, 3 segundos a internet não pega as crianças. Ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ai meu Deus, parece que está dando um troço nas crianças. Não é. Trancou, o que houve? O que houve? Eles não sabem o que é arrumar uma antena. Eles não sabem, eles não têm noção. O Bombril, eu podia botar o cabelo, João, que era ruim, né? Encostava o cabelo, a TV funcionava. Mas essa aí era antena interna, né? Antena interna, daí eu estou falando, essa aí era mais fácil de arrumar até. Não, e hoje que eu digo assim, para aí um pouquinho, ai não, agora não, eu digo, cara, tu tem a oportunidade, tu pode parar o negócio, fazer o que tu quiser, quando tu voltar, tu continua assistindo de onde estava. No nosso tempo, não era assim, né, gente? Perdeu, e daí tu torcia para, vale a pena ver de novo. Não é? Tu torcia por aquilo, não tinha outra coisa. Vamos voltar aqui para Neemias. Neemias nem tinha TV, gente. Você conta a história, deixa eu voltar aqui. Os dois, outra coisa que eu tirei aqui muito forte, Neemias, é sobre vocação. E eu tenho muita convicção nesses meus 25 anos aqui de alguém buscando conhecer um pouco mais a Deus. Eu posso cravar isso que eu vou falar para vocês. Tem 2 tipos de vocação. Uma delas é aquela que Deus coloca algo no teu coração. Deus coloca algo no teu coração. Eu conheci uma pessoa nessa trajetória, ele teve aqui em Cidreira. É incrível a política, gente. Denunciaram ele, foi conselho tutelar lá em Cidreira. O cara ele tem um chamado com criança, ele é a esposa. Então ele veio para cá só para cuidar das crianças que estavam em abrigos. Pois conseguiram denunciar o cara foi embora. Um absurdo assim, ó. E o cara conseguindo doações do Brasil para ajudar as crianças. Mas denunciaram o cara, porque não estava legal. É que nem o pessoal indo fiscalizar as marmitas. É assustador, né, gente? Quer dizer, o povo fazendo marmita para doar, e alguém, um órgão do governo, indo lá fiscalizar. Pergunta se eles faziam as marmitas. Não, né, mas atrapalha quem faz, né? É isso que eu digo que é os problemas políticos que a gente tem no Brasil. E aí, ele tem um chamado muito forte, tanto que ele veio de esqueci agora se ele é de Santa Catarina, Paraná ou São Paulo, não importa. Também, ele veio porque ele é a esposa, esse chamado com crianças, o trabalho, a vida deles é envolvida com crianças, é lindo isso. Então ele tem um chamado muito forte no coração, e na necessidade ele foi atender aquilo que ele tem como vocação, criança, eu vou cuidar das crianças.
Agora tem um outro chamado, que a gente vê esse chamado na vida de Neemias. Qual foi o chamado de Neemias? Ele viu a necessidade. E ele disse para Deus: Deus, eis-me aqui. Isso também é chamado de Deus. Você vê a necessidade e dizer para Deus: Deus, conta comigo. Porque às vezes as pessoas ficam esperando, quando que Deus vai falar comigo? Gente, talvez Deus está te mostrando. E você está dizendo que não é com você. Talvez a pessoa está ali do teu lado, que nem aquela pessoa que foi assaltada e espancada, e você é um levita, e você é um sacerdote, e você passa longe. Aí vem o samaritano, e vai lá, vê, ouve, tira tempo e dinheiro, e ajuda aquela pessoa que estava em necessidade. Então a sua vocação está ligado a ajudar alguém. Amém? Qual a minha vocação, Cássio? A tua vocação está ligada a ajudar alguém. Então existe essa vocação divina, e existe essa vocação que é você entender a necessidade. Um outro ponto que eu quero trazer de Neemias, que a gente já falou, é que Neemias era um intercessor constante. Porque ele vai dizer que, deixa eu ver qual é o versículo que fala, que dia e noite ele colocava a situação de Jerusalém diante de Deus. Versículo 6 do capítulo 1, ele diz: Deus, estejam abertos os teus olhos, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo que hoje faço na tua presença. Olha só, que hoje faço na tua presença dia e... Percebe que todo o capítulo 1, ele está buscando, pode colocar o versículo 11, Dani? Ele diz: Senhor, ainda, ó, estejam, ele repete, né? E aí ele só coloca no final, ele está orando de novo, e está dizendo: e nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Agora que ele vai, e me dá mercê, me favorece diante desse homem, que era o rei. Esse homem era o rei. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Então até o capítulo 1 inteiro, são dias, gente, que ele está buscando os recursos do céu. E aí nós começamos a falar semana passada, aliás, nós concluímos o capítulo 1 semana passada, a gente vai entrar no 2, hoje. Vamos para o 2 então, e a gente vai ver a sabedoria de Neemias. No mês de Nissan, Nissan era o nome babilônico para os períodos, possivelmente é o mês de março, tá? No ano 20º do rei Artaxerxes, quer dizer, o 20º ano que ele reinava, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Agora preste atenção na sabedoria de Neemias. Quem já leu o livro de Esther vai entender um pouquinho como que funcionavam os reis. Porque Esther era a rainha e ela vai entrar na presença do rei. Só que ela não podia entrar na presença do rei se o rei não tivesse chamado. Imagina, homens, essa possibilidade. Tu tá lá, a mulher entra: eu não te chamei. E era exatamente assim. Então Esther entrou, e se o rei não levantasse o cetro dizendo pode entrar, ela poderia morrer. Que é a grande frase do livro de Esther, que ela diz: eu vou entrar diante do rei, e se eu morrer, morri. Mas eu estou indo por essa causa, né, que ela estava intercedendo pelos judeus. Nesse tempo a mesma coisa. Imagina, ele era o copeiro do rei. Era uma profissão de alta confiança. Mas ele não podia falar com o rei. Agora preste atenção na sabedoria. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ora, eu nunca antes estivera, lê para mim ali, triste diante de Deus. Ô, gente, aqui já tem um princípio tremendo. Primeiro, a linguagem de Neemias, como um cristão. Ele era uma pessoa que era uma referência
profissionalmente falando. Tá? Vou misturar entre esperança e levar aqui, porque muita gente não foi atingida. Olha a referência que ele era. Ele nunca tinha estado triste diante do rei. Só que por que ele se apresenta triste diante do rei? É sabedoria isso aqui. Versículo 2. O rei me disse. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se tu não está doente? Vocês entendem que se ele vai lá e serve o vinho do rei, com um semblante bem, orou, jejuou, clamou a Deus, está lá intercedendo pelo povo dele, e se ele chega bem diante do rei, o que o rei teria perguntado para ele? O que o rei teria perguntado? Nada, porque era só mais um dia. Então quando ele está triste, ele está querendo chamar a atenção do rei, e dizer: rei, não está normal. E aí o rei vê, porque era sincero aquilo, mas talvez num dia normal, num dia que ele teve um problema com o vizinho, talvez ele lava o rosto, coloca diante de Deus e se apresenta diante do rei da mesma forma. Tem gente que o time perde e já estraga a vida. E daí nós gaúchos vamos viver estragado. É ou não é? Vamos viver estragado, a realidade é essa. Tem que torcer para o Real Madrid, eu digo isso há muito tempo. Viu ontem de novo? Real Madrid. Ele nunca estava triste, então aquilo chama a atenção do rei. E o rei diz: essa tristeza é tristeza de coração. E gente, para ver como... E Neemias tinha quando o rei fala aquilo para ele, porque sabe aquela coisa que tu ora, porque olha o que ele orou, bota o 1:11. Preste atenção no céu movendo a terra aqui no texto. Ele fica dias fazendo o que mesmo? Orando, vem comigo. E aí olha o que ele diz: estejam abertos os teus ouvidos, atentos a oração do teu servo, que se agrada em temer o teu nome, e conceda que eu seja bem sucedido hoje, o teu servo, e dá-lhe essa mercê, esse favor perante este. Vocês entendem que ele estava orando para que Deus movesse o coração do rei. Ele estava orando por isso. Só que sabe quando a gente ora, mas não sabe se a resposta vem? Vai ali para o 2:2, olha só. Aí o rei pergunta: o que tu tem, Neemias? O que ele fez? Sabe, meu Deus, ele perguntou. Porque o rei podia não ter perguntado nada. E é incrível, gente, porque lá no versículo 8, a parte final, bota no 8 ali. E aí ele pede um monte de coisa para o rei, que a gente já vai ver, mas ele diz assim: e o rei deu para ele, e o rei me deu. E o rei, é a linguagem um pouco mais antiga, mas e o rei me deu, preste atenção. Por que o rei deu tudo o que ele pediu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele reconhece que tudo que ele orou, agora as coisas estavam se encaixando para que ele fosse restaurar. Isso aqui ainda, ele buscou os recursos divinos, ele buscou os recursos agora humanos, mas ele reconhece que em tudo isso, Deus estava presente. Então, vamos seguir ali a sabedoria de Neemias, volta para o 3. E eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Gente, o que é esse viva o rei? É puxa-saquismo? Não. Aqui era uma forma de se comunicar com o rei. Mas o que a gente vê aqui nesse texto aqui? O primeiro ponto que eu coloquei é como ele respeitava as pessoas que tinham autoridade, as pessoas que estavam acima dele, as pessoas que poderiam ajudar ele. Não sei se você sabe, mas quando você briga, você não abre a porta, você fecha a porta. Como tem pessoas querendo brigar pelas coisas. Gente, não é o caminho certo da restauração. Não é o caminho certo da restauração. Respeite a todos, do menor ao maior. Respeite todos. Um princípio tremendo aqui, a forma que ele respeitava o rei.
Aí ele vai falar com o rei, como eu não estaria triste? Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as suas portas queimadas a fogo? Só volta ali um pouquinho, deixa no 3 ainda. Aqui tem outra sabedoria. Aqui teve um problema. O que acontece? A primeira vez que foram restaurar Jerusalém, um povo lá, os que não queriam a reconstrução de Jerusalém, foi no tempo de Esdras e Zorobabel. Está no livro de Esdras isso. Você pode ler isso no livro de Esdras. As pessoas que não queriam o bem de Jerusalém mandaram cartas para o rei, dizendo o seguinte: não permita a reconstrução de Jerusalém, porque esse povo vai se levantar contra ti depois. E aí até então o rei manda parar a obra. Embargo político. Então assim, preste atenção na sabedoria das palavras. Estão comigo, gente? Tem um provérbio que eu amo que diz assim, ó: como maçãs de ouro em salvas de prata. Sabe o que é salva, né? Aquela travessa que vai em cima da mesa. Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita da forma certa. Preste atenção nisso. Ele não falou de Jerusalém, porque ele sabia que havia um embargo, era proibido reconstruir Jerusalém. Ele não falou de Jerusalém. Ele falou de uma forma que tocou o coração do rei. Como eu não estaria triste se a cidade, não Jerusalém, onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada. Até a verdade, gente, ou mesmo que seja a verdade, escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês, até mesmo a verdade, não necessariamente precisa ser dita, e se dita não deve ser feito de qualquer maneira. Estão entendendo? Até a verdade, talvez é a verdade, talvez você está certo, mas você não deve dizer ela de qualquer maneira, goela abaixo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita da forma certa. Tem muita sabedoria, tem muito cuidado com as palavras, Neemias. Esse é o segundo ponto que eu aprendo aqui na sabedoria de Neemias. O primeiro é o respeito a todos, principalmente aqueles que podem te ajudar a resolver o teu problema. Vocês já viram que as pessoas às vezes as pessoas elas te ofendem, tu que tem a solução, e daí tu te abre ou tu te fecha uma pessoa dessa? Fala a verdade, gente. Mas vai pro diabo que te carregue também. É ou não é? A gente é ser humano. É ou não é? A pessoa vem e te ofende. Então também para ti também. É ou não é assim, gente? Agora quando a pessoa chega com respeito, com a dor mesmo, fica quase impossível dizer não. É ou não é verdade? Concorda comigo, sim ou não? A gente fica mal, a gente diz não, às vezes e passa mal depois. É que nem as vaquinhas agora, as histórias, eu nunca vi tanta vaquinha, né? Olha que deu vaca, hein? Agora a gente vê que tinha umas vaquinhas, poxa, legal, bacana. Agora tinha umas vaquinhas que tu nem sabia direito, né? E algumas vaquinhas que as pessoas elas não queriam contar com a tua generosidade, que eles queriam te obrigar a dar daí, aí a gente não quer, é ou não é? Eu vi muita vaquinha assim, tu tem que dar, tem que é pau de arrasto lomba abaixo, gente. Isso tem que descer. Agora se com respeito, é mais fácil. E aí o terceiro ponto que eu vejo em Neemias é muita intencionalidade. E aí o rei pergunta no 4, disse-me o rei, o que tu precisa? Gente, que cheque em branco esse homem recebeu. O que tu precisa, Neemias? O que tu me pede? Eu quero um colchão. Não é? Vamos pegar a nossa realidade. O que ele fez primeiro? De novo. O que tu me pede, Neemias? O que ele fez? De novo, gente, preste atenção. Ele recebe uma oportunidade e diz só um pouquinho. Deus,
o que eu falo com esse homem? Porque, de novo, tinha todo, eu não entrei na parte histórica, porque a gente ia alongar aqui, mas é incrível aquele embargo político de não poder restaurar Jerusalém. Aí olha o que ele vai dizer. Depois que ele ora, ele diz ao rei: rei, se é do teu agrado, e se o teu servo achar mercê na tua presença, agora preste atenção no porquê que ele vai dizer isso aqui. Estão comigo, o pessoal lá de cima, está comigo? Todo mundo? Preste atenção. Se o teu servo acha mercê em tua presença, eu peço que, faça o quê? Me envie. Eu vou ir lá, porque os outros que foram antes disseram que eles iam se levantar contra o... Vocês estão entendendo que agora ele é um homem de confiança. Ele está dizendo, manda eu. E se a gente vê em algum momento, eu não sei onde é que está isso, mas eu li isso, ele vai dizer, ele vai dar uma certa data, que ele vai voltar, quer dizer, eu não vou ir para lá restaurar e me levantar contra o rei. Eu vou lá restaurar e eu vou voltar. Isso aqui tem toda uma história por trás do que já tinha acontecido. Por isso que ele diz, se o rei confia em mim, peço que me envie ajudar. De novo, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, preste atenção, aqui está aqui, ó, já está aí o versículo. Quanto durará a tua ausência? O rei queria saber, tu vai voltar ou tu vai me aprontar? Vocês estão entendendo que é, como é bom entender a história por trás da história? Quando tu vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, e eu fez o quê? Marquei certo prazo. Ele está dizendo, rei, eu vou lá, eu só quero restaurar Jerusalém, eu não quero uma confusão política, e eu vou voltar. E aí o 7, e disse ainda ao rei, agora preste atenção, tá, o rei liberou. Bom, e se parece bem ao rei, aí ele vai indo, ó gente, não é assim, me dá aquilo, e aquilo, e aquilo, não, e se parece bem ao rei, me dá carta para os governadores além do Eufrates. Por quê? Porque ele ia ter que ir passando por lugares, ele poderia dizer assim, onde é que tu está indo? Eu estou indo restaurar Jerusalém. Não, mas quem te autorizou? Vocês estão entendendo o respeito, a ordem do negócio aqui? É muita sabedoria, gente. Rei, tu me liberou, então, se parece bem, tu pode me dar a carta? Para que me permitam passar e entrar em... Se não era capaz de... Sabe os bem doidos? Não, eu vou fazer. Aí vai, chega na hora, ninguém libera. Ninguém libera. 8, nós vamos só até o 11, tá? Não se apavore. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê a madeira para a viga das portas. Gente, ele já tinha um projeto. Não foi tudo isso aqui na mesma hora, ele já tinha pensado. E me dê carta para que o guarda da mata me dê a madeira que eu preciso para restaurar as portas da cidade, do templo, os muros da cidade. E para casa, eu preciso também madeira para fazer uma casa onde eu vou ficar. Sabe aquela casa do pedreiro? A casa do pedreiro, onde eu vou me alojar, eu preciso. E o rei Vocês estão vendo sabedoria no passo a passo, sim ou não, gente? Planejamento, organização, ele sabia o que ele estava falando. Neemias não era aleatório, gente. Hoje o povo de Deus acha que Deus tem que resolver tudo. Você busca a graça de Deus, mas você precisa ser uma pessoa competente humana. Estão entendendo isso? Ô, gente, isso é uma ligação entre céu e terra. Porque sim, o poder vem de Deus, quem abre a porta é Deus, quem move corações é Deus, mas você tem que ser uma pessoa competente. Neemias sabia o que ele estava fazendo. Com a graça de Deus, ele diz, tudo o que aconteceu foi Deus. E o rei me deu, por quê? Tudo é Deus, gente, porque a boa mão de Deus estava comigo. Então eu fui aos governadores, entreguei as cartas, preste atenção, e além de tudo isso, o rei disse assim, não vai sozinho, né, Neemias? Não vai sozinho. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e ele tinha como é que chama, me ajuda? Uma comitiva junto com ele, de guardas, do exército. Tipo, ele chegava,
Pô, chegou um cara enviado pelo rei, as portas iam abrindo. Versículo 10. E aí, gente, não dá para entrar hoje, mas aí nisso fica sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem. Acredite, gente, tem gente que está feliz com tudo que está acontecendo no estado. Acredite, é gente do coração ruim mesmo, mas tem. Com certeza tem. Mas deixa eu finalizar aqui dentro do que eu escrevi, porque senão não vai dar. Então a gente viu o quarto ponto, eu falei da intencionalidade, desse planejamento de Neemias. Ele chegou e organizou para falar com o rei. Gente, para nós nos restaurarmos, a gente precisa se organizar, ter um plano de ação, isso com intencionalidade. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, Neemias busca a direção de Deus, sempre antes de agir, que foi o rei pergunta, o que tu quer? E ele vai orar. Como devemos enfrentar os maiores desafios da nossa vida? Com oração. Com oração. Muitas pessoas oram e não agem. E a maioria age e não. Não é verdade isso aqui? Responda para você lá dentro do seu coração. Muitas pessoas oram e não. Eu digo uma coisa para todos vocês, eu estava pensando na fé. Um tempo de fé. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo está certo, quando tudo está bem, quando não te falta nada. Quando a tua vida está redonda, é muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. Eu quero ver adorar a Deus sem nada agora. Aí é difícil. Adorar a Deus quando não existe uma solução humana para aquilo que você está vivendo. Aí é que a nossa fé é provada. Aí que a nossa fé é aprovada. Quando o chão é tirado, aí a nossa fé é aprovada. Porque aí a gente diz o seguinte: Deus, eu dependo de Ti. E Davi, ele fala uma coisa no Salmo 37, 25, que eu acho incrível. Porque ele fala de uma experiência de vida dele. Ele disse assim: eu fui moço e agora já estou velho. Olha a experiência de vida aqui. Mas eu jamais vi um justo, o quê? E nem a sua descendência. Olha essa palavra aqui, gente. Eu nunca vi um justo desamparado. Só que o mesmo Davi, ele sabia, no Salmo 11, versículos 4 ou 5, ele vai dizer o seguinte: o Senhor prova, é o 5 então, o Senhor prova o justo e todo mundo foi provado, teve muito justo provado. Agora, nessa prova que nós estamos vivendo como estado, que você pode estar vivendo, é a hora de você, talvez crescer em nível de fé, é hora de você começar a orar a Deus por aquilo que você precisa. Olha a ação. Diante de tudo que eu estou aprendendo aqui, talvez você possa levar essa mensagem para alguém, ou talvez enviar essa mensagem para alguém, talvez fazer o corte, Anderson, nessa parte. Ninguém gosta de ouvir pregação inteira. Fazer o corte. Mas se eu sou uma pessoa atingida, olhando para a palavra de Deus, para isso que a gente está estudando, não por um acaso, tá? Mas para isso que a gente está estudando, o que eu faria? Primeiro, eu me colocaria diante de Deus. Choraria, lamentaria, jejuaria, oraria, enfim. Segundo, primeiro os recursos espirituais, depois recursos humanos. Eu ia com intencionalidade, com sabedoria, buscar as ajudas. Se eu não tenho financeiramente condições, buscar as ajudas. E aí, confiar que a boa mão do Senhor ia abrindo as portas. Você está entendendo? É viver o livro de Abacuque. Porque o grande texto do livro de Abacuque é: o meu justo viverá pela sua fé, ainda que a figueira não floresça.
que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, eu vou confiar no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E Ele fará os meus pés andar de forma altissonante, ele fala. Algumas traduções. Então é um tempo de pessoas se agarrarem e viverem nessa fé. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você, talvez você não passou essa crise. E que bom, mas isso não nos faz melhores do que quem passou, tá? Ninguém aqui é menos pecador do que quem sofreu, de maneira nenhuma. Tem muita gente que sofreu e é menos pecador que nós. Então não pense que você é melhor que alguém, não. Mas na vida a gente vai viver momentos difíceis. Momentos que não está no teu controle. Não está no teu controle. E aí é a hora de você confiar mais no Senhor. Então muitas pessoas oram e não agem, principalmente os cristãos. Eu estou orando. E as pessoas se desenvolvendo e buscando, e você orando. Eu não estou dizendo não ora, eu estou dizendo ora manhã e noite, mas durante o dia, vai buscar o que você precisa, amém? Com respeito, com sabedoria nas palavras. A união da oração e da ação une o seu natural com o sobrenatural de Deus. E o quinto ponto, que eu encerro, é: coloque Deus sempre em primeiro lugar. Neemias podia dizer que ele era o protagonista, mas ele diz que tudo o que aconteceu foi porque a boa mão do Senhor estava com ele. Honre a Deus nos resultados da tua vida. Amém? Esse é o sexto ponto. Honre a Deus, aliás, desculpa, o quinto. Honre a Deus através dos resultados da sua vida. Muitos trazem a honra para si. Eu amo quando Jeremias diz, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias ele faz uma declaração incrível. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé? É incrível, gente. Tenta não faltar aos cultos. Tenta, tá? A gente entende que tá tudo certo. Tem pessoas hoje que estão limpando casas e tá tudo certo. Ou tenta assistir depois. Mas eu olhando para esse texto, tem uma coisa que acontece com Israel depois dessa restauração aqui de Neemias. Israel tem uma mudança que ela se estabelece até hoje. Até o cativeiro babilônico, que foi quando Israel é destruído em 586 a.C. Preste atenção nisso. Estão comigo ainda? Então tá bom. Até o cativeiro babilônico, Israel sempre oscilou na idolatria, adorar outros deuses, sempre. Deus tira os camaradas do Egito, com aquela mão poderosa, abre o mar vermelho e tal, e eles chegam no deserto, está lá em Êxodo 32 e 33, e Moisés sobe no monte, quando ele recebe as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, como você preferir, e quando ele está lá, o povo se junta e pede para Arão, constrói um Deus para nós, porque esse Moisés, que Deus levantou para estar, já deve ter morrido lá em cima do monte, ele não voltou mais, e eles constroem aquele bezerro de ouro. Arão, o irmão de Moisés, que viu tudo que Deus fez, ele constrói o bezerro, gente.
E Israel, ele vai viver até o cativeiro babilônico em idolatria. E se você pegar a Bíblia depois, não é que não se corrompe mais depois, se corrompe de novo, mas não com idolatria. Eles não fazem mais deuses para eles. Depois desses 142 anos de destruição. Então, tudo isso que Deus permitiu, trouxe uma mudança significativa para o povo. Eles aprenderam algo, que eles carregam até hoje, os judeus, de que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além dele. Qual é a marca? Eu acho que, eu falei na reunião ministerial sexta ainda, gente, eu estou aberto para ouvir vocês, porque muitos aqui estão vivenciando. Qual é a marca que tudo isso vai deixar em nós aqui? Qual é a marca que toda essa situação vai deixar em nós? Porque a disciplina é o remédio amargo de Deus para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. Sim ou não? A disciplina não é para isso? Disciplina não é espancar. Disciplina é dar limites. Limites que a gente dá aos nossos filhos é um remédio amargo, mas para o bem deles no futuro, sim ou não? E digo para todos, os pais que não dão limites aos filhos, preste atenção. Se você não der os limites saudáveis, a vida vai dar não saudáveis. Não saudáveis. Disciplina são limites. Disciplinar-se é limitar-se. Dar disciplina é dar limites. E o limite às vezes é amargo, mas é para um bem futuro. O povo de Israel foi muitas vezes disciplinado. Nós estamos sendo disciplinados. E qual é, essa é a pergunta que eu tenho me feito, qual é a marca que esse tempo vai deixar em nós? Vocês lembram qual é a marca da pandemia? Vocês lembram qual é a marca da pandemia? A gente não dava bola para os cultos, a gente não pôde mais vir no culto, lembra? A marca da pandemia. A marca da pandemia é não poder ir nos nossos pais. Lembra disso? Não poder ir. E aí a gente deu valor ao abraço, ao afeto. O valor em poder vir aqui. Tem gente que já esqueceu, mas a pandemia ela trouxe isso para nós. O aprendizado da importância de poder ir e vir e estar junto. A pandemia nos trouxe isso. O digital é bom, mas nunca substitui o presencial. É ou não é? Espero que você não esqueça da pandemia. De dar valor, de você poder visitar a sua família, as pessoas que você ama. E qual é a marca que essa tragédia vai deixar em mim e vai deixar em você? Essa é a minha pergunta, para mim mesmo. Qual é a marca? Qual é a marca que Deus quer deixar em nós? Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado por essa história de Neemias, e que rica história. E quão distante Neemias estava. Senhor, se eu fosse Neemias, eu nem me moveria, porque eu acharia que era impossível. Mas Neemias era um homem de fé, que via o que olhos naturais não viam. Neemias viu o que ninguém via. Neemias orou ao Senhor, confiado nessa fé de que o Senhor poderia abrir portas. O Senhor poderia tocar o coração do rei. O Senhor poderia, com mão poderosa, dar as condições, os meios, as possibilidades,
para que Jerusalém fosse restaurada. Senhor, o quanto isso serve para a nossa vida, para a minha vida, diante daquilo que a gente está vivendo e diante de circunstâncias que a gente ainda vai viver. A restauração depende dessa fé, dessa confiança, de que o Senhor é o Deus ao qual tudo é possível. Nos ajuda a ver com essa fé, a ver com esses olhos, a ver como Neemias, Pai, o nosso estado. Nos ajuda a confiar mais no Senhor, a orar mais e a fazer também mais por nós, pelos nossos e por aqueles que são próximos de nós. Senhor, que essa palavra ela continue nos despertando a fé, nos despertando essa visão, uma visão segundo o teu coração, segundo a tua vontade, e acima de tudo, que essa circunstância toda ela possa nos transformar de alguma forma, que ela possa nos transformar, e que isso tudo que a gente tem vivido possa marcar algo nos nossos corações, marcar algo no nosso cristianismo, marcar algo nas nossas vidas. Pai, que a gente possa aprender com esse tempo, assim como aprendemos com a pandemia, que a gente possa aprender nesse tempo, um tempo que o Senhor tem provado o justo e o ímpio, o salvo e o perdido, o santo e o pecador. O Senhor tem provado a todos. Que a tua graça seja sobre nós e que o Senhor abençoe essa palavra em cada coração, e que essa palavra ela possa ser levada para a vida, em o nome de Jesus, amém. Gente, vamos fazer um 2 em 1 aqui. O pessoal da ceia está ali, confere para mim. Nós vamos participar da ceia, e depois que você cear, você pode fazer a sua oração, eu gosto também. E aí depois você traz o altar, seu dízimo, sua oferta, você faz seu pix. Você que nos visita, a gente sempre dizia, sua oferta se quiser, tá bom? Pode ser no pix, que a maioria hoje é pix. Mas a gente vai seguir essa ordem, tá? A gente vai participar da ceia do Senhor, adorando ao Senhor. E aí você pode vir, quem está lá tem os locais da oferta lá em cima, tem aqui, tem lá no fundo da igreja também. Você pode trazer o altar, a gente ganha um tempinho. É uma música mesmo. Acabei com uma música de vocês, né? É uma menos, né? Ceia é o momento que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vocês perceberam, gente, que a gente viveu um cristianismo assim que Deus, Ele nos guardava de tudo. Muitos anos vivemos esse cristianismo, e agora a gente tem vivido um tempo de tantas provações. Isso prova a nossa fé, porque fé não é a certeza de que nada errado vai nos acontecer. Fé é a certeza de, apesar de todas as circunstâncias, a gente saber que Deus está conosco. Fé é a certeza de que os desafios dessa vida, eles não se comparam à glória da vida eterna, à glória do tempo que há de vir sobre nós. Vocês perceberam que pandemia, agora essa tragédia, isso não estava no nosso controle. Tinha empresa boa que quebrou e não vai conseguir se levantar mais, gente. Não vai. A pessoa vai ter que se reinventar, recomeçar. Não estava no controle. A fé em Deus não é a garantia de sucesso terreno. A fé é a certeza de que em todos os momentos, os bons
e os não tão bons, o Senhor é conosco. A palavra diz que aquele que não poupou o seu único filho, antes por amor de nós o entregou. Quer dizer, ele não poupou Jesus, ele entregou Jesus na cruz. E ceia, como o apóstolo Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo. Da mesma forma tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei isso em memória de mim. O que nós fazemos aqui? Nós lembramos o sacrifício de Jesus, nós renovamos a nossa aliança, o nosso compromisso com Ele. É isso que nós fazemos aqui, na ceia. Comemos do pão, bebemos o cálice, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado, entregue naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Então esse momento é para trazer memória. O Senhor pagou o preço, não para que nós fôssemos ricos, bem-sucedidos, mas para que nós fôssemos salvos e tivéssemos comunhão com Deus, para que nesses tempos difíceis nós não estivéssemos sozinhos, nós andássemos com o Senhor. Nós temos essa certeza pelo sacrifício de Jesus, que nós temos um livre acesso a Deus, que nós podemos nos conectar com Ele, estar em comunhão com Ele, e de que diante desses tempos difíceis o Senhor não nos abandona. Se Ele nos amou a ponto de entregar Jesus, Ele não nos abandona. Pai, abençoa o pão e o cálice, e que ao participarmos da ceia, a vida de Cristo seja renovada dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, que esse momento possa ser um momento de fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Nós lembramos hoje, Pai, que o Senhor nos amou de tal forma que entregou Jesus para morrer naquela cruz no nosso lugar. O Senhor não nos desamparou e o Senhor não vai nos desamparar. Nós participamos com gratidão desse momento na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode participar.